Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Quais são os impactos econômicos e financeiros desta guerra recente entre Estados Unidos, Israel e Irã? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. Isso é muito importante para mantermos esse projeto em andamento. Todos nós tomamos conhecimentos, infelizmente, né, que agora, recentemente, no último final de semana, iniciou-se uma nova guerra nesse nosso mundo, já tão sofrido, né, tão calejado de guerras. Se não bastasse aquele período em que nós tínhamos Israel guerreando lá no Golfo, na faixa de Gaza, contra os palestinos, né, do grupo Hamas. Se não bastasse essa guerra que se arrasta entre Rússia e Ucrânia, se não bastasse aquelas guerras que nem são divulgadas pela mídia, que acontecem pelo sul da África e outros países, né, vinculados, agora uma nova guerra, né, se avizinhou e se realizou no horizonte. O presidente americano diz que serão poucas semanas, mas vai saber as consequências, né, dessa nova guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos. Chama atenção que Israel e Estados Unidos, obviamente, são parceiros nessa guerra contra o Irã. Já mataram, né, o Ali Khamenei, né, o atual líder supremo do Irã, né, já fizeram outras, né, devastaram outras áreas do Irã. O Irã, em contrapartida, em função do alcance dos seus mísseis, o Irã tenta trazer para a guerra outros parceiros árabes, né, dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, como Emirados Árabes e outros que o alcance dos mísseis dele chega, no sentido de provocar esses países para que façam parte dessa guerra. Lembro só como um dado histórico que o Irã não é um país árabe, tá? O Irã é da antiga Pérsia, embora está ali naquele corredor árabe junto com diversos países como o Kuwait, como o Iraque, como a Arábia Saudita, como o Iêmen, como a Jordânia, mas o Irã, na verdade, é um país de origem persa, com uma cultura, uma língua própria, mas ele adotou, obviamente, também o Islã, né, como religião, nesse modelo, né, que desde 1979, o Ayatollah Khomeini, e nesse modelo de Ayatollah, tomaram o país, né, da questão chamada Shah Pahlavi, que era o imperador, o governante, né, o rei do Irã. Mas independente das questões, né, além das questões humanitárias que envolvem essa guerra, além das questões de saúde, sociais e por aí afora, a nossa discussão no nosso canal é que impactos econômicos e financeiros essa guerra pode trazer para o Brasil e para o mundo de uma forma geral. Afinal de contas, né, ela tem impactos significativos na economia global, especialmente nos mercados financeiros e de commodities. Afinal, o Irã é um dos produtores, né, de petróleo, ele está na região do Golfo Pérsico, nós sabemos que ele está no estreito em que ele gerencia, vamos dizer, o estreito em que 20% da produção petrolífera escorre lá. Sabemos, né, que os Estados Unidos já disse que a Marinha Americana vai tutelar, vamos dizer, vai acompanhar os navios petrolíferos, mas isso só, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, não é suficiente. Então vivemos um momento crítico, um momento duro de mais uma guerra. Bom, para não tomar muito tempo e sermos bastante objetivos, que pontos nos chamam a atenção? Primeiro, sobre a questão dos mercados financeiros. Nós já sabemos, já falamos isso, né? O crédito vem da palavra credere, quer dizer acreditar. Sabemos que existe uma sensibilidade muito grande envolvendo, obviamente, o mercado financeiro, as bolsas de valores, os riscos que envolvem essas operações. Então é importante chamarmos a atenção que, obviamente, quando existe uma guerra,
os investidores que têm aversão ao risco, né, que fogem do risco, obviamente, eles tendem a tirar os seus recursos, né, a reduzir os seus recursos de aplicações em bolsa de valores. Então, quais são os pontos que a gente tem que ficar atento? Primeiro, né, dentro do mercado financeiro, esse aumento, a aversão ao risco, levando a uma queda, obviamente, nos índices ações das bolsas de valores, como principalmente o SP 500 da Standard Poor's, né, que é negociado, obviamente, na Bolsa de Nova York, e o próprio índice Nasdaq, que é uma bolsa que nós já sabemos de tecnologia também americana. Então, esses índices tendem a ter problemas em função dessa aversão ao risco, que obviamente o investidor vai ter em função do próprio Estados Unidos, né, estar liderando, vamos assim colocar, essa guerra. Automaticamente, esses dinheiro, né, esse recurso que era aplicado em bolsas, eles tendem, né, a fortalecer o dólar e o ouro. Por quê? Porque são ativos considerados de refúgio, de proteção, ativo seguro. Então, existe naturalmente uma migração da aplicação em bolsa de valores para aqueles que têm aversão ao risco, né, e um fortalecimento do dólar e do ouro. Além, claro, né, naturalmente deve ter uma queda nos preços das criptomoedas, como o Bitcoin, devido a essa incerteza aí do risco. Então, o mercado financeiro, atento ao desdobramento dessa guerra, ele acaba sendo comprometido, né, nessa situação. Outros impactos que a gente avalia do ponto de vista econômico e financeiro com essa guerra está intimamente ligado diretamente ao petróleo. Eu falei agora há pouco, né, que o Irã domina o estreito, né? Esse estreito chama Hormuz, né? É um estreito, como eu já acabei de falar, ele representa aí 20% do petróleo global, ele transita para lá. O Irã já disse que vai colocar fogo, né, nos navios mercantes que transportam petróleo passando por esse estreito. Então, isso é um ponto crítico. Então, automaticamente vai existir um aumento do preço do petróleo devido a essa ameaça de interrupção, né, desse fornecimento que passa pelo Estreito de Hormuz, né, que eu repito, que transita lá 20% do petróleo global. Obviamente que o preço do petróleo, especialmente o Brent, aquele que serve como base para poder ser produzido a nossa gasolina, o nosso combustível, né? Ele pode chegar a $100 por barril, né? Dependendo da duração aí do conflito. Isso tende a naturalmente aumentar o preço do petróleo. E nós sabemos, devido à organização produtora de petróleo, isso afeta diretamente o mundo, né? Que obviamente importa petróleo, como é o caso do Brasil. E existe também uma possibilidade que não é muito remota, né, na inflação e nos juros, pois o aumento do petróleo pode levar a uma estagnação ou uma estagflação, já que o movimento econômico tende a reduzir. Então é importante ficarmos atentos, especialmente no Brasil. Agora, em março, devemos ter uma reunião do Copom, do Conselho de Política Econômica, que vai avaliar o preço da taxa o valor da taxa de juros. Ela está aí estabilizada em 15%. Na última reunião do Copom existia uma possibilidade, um indicador de que ela poderia cair. Agora a gente tem dúvida, né, em relação à queda do índice aí dos juros, e obviamente pode ser que a gente tenha uma inflação associada a isso no mundo, tá? Não só no Brasil. A gente pode avaliar aqui em relação à economia real. A gente deve ter um aumento dos custos de transporte, frete, afetando a produção e o comércio global. Por quê, Clodoaldo? Porque automaticamente o aumento do custo do petróleo aumenta, obviamente, os combustíveis fósseis, aumenta a gasolina, o álcool, diesel, né? Isso, obviamente, pode impactar no frete, que aumenta o transporte, né, terrestre, principalmente o Brasil, que é muito dependente desse tipo de transporte, né, que é o transporte rodoviário, nesse modal de transporte. Então, um ponto crítico. Deve ter uma redução das exportações e do turismo, né, obviamente, de novo, aqueles que têm incerteza e risco. Então, as exportações e o turismo devem reduzir, o que acaba impedindo o movimento global, né, do dólar, por exemplo, do euro.
deve ter um impacto na agricultura e na indústria devido à escassez de insumos e o aumento de preços, ou seja, a economia real pode ser prejudicada, e ainda temos né, obviamente, os impactos no próprio Brasil. Que impactos a gente pode ver no Brasil? Aumento do preço dos alimentos e da energia, devido a essa dependência do Brasil e do petróleo importado. Devemos ter impacto na balança comercial e na inflação, devido ao aumento dos preços das commodities. Como falei, o petróleo é tratado como uma commodity, né? Então é um ponto crítico. Por outro lado, pensando de uma forma positiva, a gente pode ter oportunidade para as empresas brasileiras de exportarem soja, carne e outros produtos primários de consumo global em função da guerra, que reduz realmente a produção de alimentos mundial. Então, assim, a gente tem que ficar atento, acompanhar isso de perto, mas, de fato, a gente pode ter alguns problemas e algumas oportunidades aí com essa guerra. Vamos rezar, vamos orar, vamos fazer nossas preces, pensamento positivo, porque ela dure o menos possível, seja curta, seja mais rápida, e automaticamente, né, ela diminua esse risco aí econômico global. É isso aí. Vamos pensar sobre isso?